6 semanas após encontrarem o corpo da adolescente Celeste Rivas Hernandes em um Tesla ligado ao cantor David, a investigação segue um novo rumo. Insatisfeito com a falta de informações da polícia, o dono da mansão em Hollywood Hills, onde David estava hospedado, contratou um detetive particular para investigar o local, revisar imagens de segurança e entrevistar testemunhas para encontrar detalhes importantes que possam ter sido ignorados. Vamos falar com o ex-detetive do caso Natalia Holloway, T. J. Ward, para entender o que uma investigação particular pode revelar e o que esperar. Bem-vindo ao Sidebar da Law and Crime. Sou Jesse Weber. A investigação sobre o cantor de Houston, David Anthony Burke, está ganhando um novo rumo. Semanas após encontrarem o corpo em decomposição de Celeste Rivas Hernandes, de 14 anos, dentro de um Tesla supostamente registrado em seu nome. Agora surgiu um novo desdobramento que pode mudar totalmente o foco do caso. Tem a ver com a casa em Los Angeles que David, aparentemente, estava alugando pouco antes da descoberta do corpo no Tesla. Alguém está nos bastidores, buscando respostas, e vamos descobrir. Mas antes, veja como tudo começou. Em 8 de setembro, policiais do Departamento de Polícia de Los Angeles foram acionados a um pátio de reboque na Mansfield Avenue, em Hollywood, após funcionários notarem um forte cheiro vindo de um Tesla do Texas. O veículo foi abandonado nas colinas de Hollywood dias antes e rebocado. Quando os policiais abriram o porta-malas dianteiro, foi aí que fizeram uma descoberta horrível: restos humanos embrulhados em plástico. O Instituto Médico Legal de Los Angeles identificou o corpo esquartejado de Celeste Rivas Hernandes, 14 anos, desaparecida no condado de Riverside em abril de 2024. Segundo autoridades, os restos mortais de Celeste estavam muito decompostos. Então isso possivelmente sugere que ela esteve naquele carro por um longo período de tempo. Para deixar claro, a causa oficial da morte dela ainda está pendente neste momento. Parece que ainda precisam ser feitos mais exames. Mas na época em que ela desapareceu, circulavam rumores ligando Celeste a Davi, esse cantor em ascensão. Havia supostas capturas de tela de conversas no Discord e especulações de fãs sugerindo que ela tinha contato com ele e que eles poderiam estar em algum tipo de relacionamento. Apesar da diferença de idade, a família de Celeste, de 20 anos, disse à NBC Los Angeles que seu 15º aniversário foi no dia anterior ao corpo dela ser encontrado, que ela sumiu após sair de casa para o cinema. Um detalhe que chamou imediatamente a atenção é que Celeste, supostamente, tinha uma tatuagem no dedo que dizia "Shh". Esse é um desenho que parecia quase idêntico ao visto em fotos da própria mão de Davi. Desde a descoberta, as consequências para Davi foram rápidas e severas. Ambas as datas restantes da turnê de Davi nos Estados Unidos da América, São Francisco e Los Angeles, foram canceladas, junto com vários shows na Europa que estavam listados no Ticketmaster. Uma aparição planejada de Davi no Grammy Museum, em Los Angeles, também desapareceu silenciosamente do site do local. A Interscope Records confirmou ao TMZ que todas as promoções, inclusive o álbum Deluxe, foram pausadas. Os acordos de marca dele estão desmoronando. Ele participou da colaboração entre Hollister e Crocs, mas isso foi removido da campanha dias após o lançamento. Um porta-voz afirmou que o cantor colabora totalmente com as autoridades, embora nenhuma prisão tenha ocorrido. David não foi implicado em irregularidades, não enfrenta crimes, acusações ou é suspeito ou oficial. Ele segue em silêncio publicamente. Agora sabemos que ele contratou a renomada advogada criminal Blair Burke, que já defendeu diversas celebridades. Nenhuma declaração dela ou da equipe de David até agora. 6 semanas após a descoberta sombria, ainda não houve prisões. Não houve suspeitos nomeados publicamente, nenhuma causa de morte confirmada, como eu disse, nenhuma pessoa de interesse confirmada. Eles nem sequer identificaram a conexão exata entre Celeste e David. Essa situação está evoluindo rápido, aparentemente nos bastidores. Nas semanas após a descoberta do corpo de Celeste, novos detalhes começaram a surgir.
Aliás, estamos acompanhando essa história desde o início. Sempre tentamos trazer atualizações e novidades assim que acontecem. Fontes confirmam que um investigador particular agora entrou na história, e isso pode mudar o que sabemos sobre quem realmente está impulsionando esse caso e por que isso pode estar acontecendo. Vou chegar lá. Antes, chamo um convidado especial para ajudar a entender. Estou agora com o investigador T.J. Ward, que foi detetive no caso Natalie Holloway. TJ, obrigado pelo seu tempo. Agradeço mesmo. De nada. Eu que agradeço pelo convite. Agora, com base na sua experiência, e já vamos falar sobre essa nova atualização em um minuto. Mas com base na sua experiência com casos de adolescentes desaparecidos, quais são os primeiros sinais de alerta investigativos que você teria notado, que você teria percebido? Ou em destaque, neste caso, no caso do sumiço de Celeste Rivos Hernandes, circularam boatos online, ligando-a a David. Bem, nós precisamos. Uma das coisas que você precisa fazer depois que a polícia se envolve é começar a olhar para todo mundo que está envolvido. Você tem que começar a olhar para essas pessoas e quem elas podem achar que está envolvido ou que pode estar envolvido. Então, obviamente, esse corpo foi encontrado no porta-malas do carro desse homem. E agora, uma das coisas que temos, que é meio única, é que há câmeras por toda parte. Então, analisar as câmeras e descobrir que havia câmeras perto de onde o carro dele estava, né? Ou como o carro dele chegou lá, ou onde ele pode ter estado, é realmente importante. Mas, mesmo quando eu me envolvo em casos quando sou contratado, eu sempre investigo a pessoa que me contratou, começo a investigar ela também. É fundamental conhecer o histórico de quem quer te contratar e entender o motivo. Vou te explicar por quê. Eu te digo que já fui contratado ou tentaram me contratar. Pessoas que têm ordens de restrição contra elas e querem me contratar. Para saber o que ocorre com a pessoa, há uma ordem de restrição contra ela. Então você tem que ter muito cuidado e olhar para a pessoa que está te contratando também para poder entrar em um caso. Você não quer se envolver nisso. Mas foi isso que chamou minha atenção há vários anos quando alguém tentou me contratar. Quando eles realmente tinham uma ordem de restrição contra eles, então comecei a analisar todo mundo que me contrata. Vou investigar eles para ver o que está acontecendo. Isso me leva ao que acontece agora, porque o novo foco parece envolver essa casa em Los Angeles, que David supostamente alugou por dezenas de milhares de dólares por mês antes do corpo de Celeste ser encontrado. Isso gera um novo desdobramento que quero abordar. Então, o TMZ relata que um detetive particular foi envolvido nisso de alguma forma, não pela polícia. Não, isso. O dono desta mansão em Hollywood Hills, onde Burke estava hospedado, supostamente contratou seu próprio detetive particular depois de ficar frustrado com a falta de informações da polícia de Los Angeles. Então, em 8 de setembro, vamos colocar em contexto aqui, 8 de setembro, o corpo de Celeste Rivas Hernandes, 14 anos, foi achado em decomposição, enrolado em plástico, no porta-malas dianteiro do Tesla de Burke. Em 17 de setembro, detetives de homicídios do Departamento de Polícia de Los Angeles cumpriram mandado de busca em uma casa alugada em Hollywood Hills, avaliada em 4,1 milhões de dólares, onde David estava hospedado quando encontraram o corpo de Celeste, perto de onde estava o Tesla. O proprietário dessa propriedade, identificado como Malden Trifanovich, peço desculpas se estou pronunciando-se o nome errado. Ele teria dito ao Daily Mail que teve apenas contato limitado com a polícia e está profundamente preocupado com o papel que sua propriedade pode ter desempenhado em tudo isso. E é por isso que ele agora tomou uma atitude independente. De acordo com reportagens de vários veículos, ele contratou um investigador particular para revisar as imagens das câmeras de segurança e entrevistar possíveis testemunhas. Estabelecer uma linha do tempo para saber se e quando Celeste esteve nesta propriedade. Ele declarou ao Daily Mail: "Tenho um investigador particular coletando informações. Minha família e eu queremos entender o que pode ter ocorrido dentro ou ao redor de uma casa muito especial para nós. Não estamos interferindo na investigação do Departamento de Polícia de Los Angeles. Estamos simplesmente buscando respostas que temo que não nos sejam comunicadas, a menos que usemos um investigador licenciado." Ele disse ao TMZ que o trabalho do investigador ainda está em andamento
e que é cedo no processo. TJ, qual é a sua reação? Bem, eu acredito que isso é uma coisa inteligente a se fazer, porque a partir daqui eles desconhecem o que as autoridades têm ou pretendem. Então, seja qual for o motivo, esse cara que agora foi implicado, talvez na morte dessa garota, estava no banco de trás do carro dele. É muito importante descobrir. Acho que você disse que o Departamento de Polícia de Los Angeles emitiu um mandado para entrar e revistar a casa. Bem, o que eles estavam procurando, o que eles encontraram e o que eles removeram da casa. Então, para esse proprietário, contratar um investigador particular seria uma atitude muito inteligente e estratégica para se proteger sobre esta casa. Porque agora, esta casa se tornou uma prova no decorrer desta investigação, por qualquer motivo que seja. Então, este investigador precisa descobrir qual é o motivo e o que eles encontraram, o que eles tiraram da casa e o que estão procurando. Isso é muito importante. Tenho certeza de que eles pegaram uma cópia do mandado de busca e seu retorno. O que diria ao público exatamente, ou à polícia, o que eles tiraram da casa e o que fizeram? Vamos ser claros sobre uma coisa. Existe alguma informação que um detetive particular pode conseguir que a polícia possa ter dificuldade em obter? Existe algo na investigação do detetive particular que poderia ser comunicado? Diga ao público, à mídia e ao proprietário algo que a polícia não pode. A questão é: que lacunas um detetive particular pode preencher na investigação que a polícia não consegue, especialmente quando todos buscamos mais informações sobre o ocorrido aqui? Deixa eu te contar algo interessante. Pense nisso. Há muitas testemunhas ou muitas pessoas que podem estar envolvidas nisso, que não querem falar com as autoridades, mas falariam com um investigador particular para dar informações adicionais. Acredito que o investigador provavelmente tem a obrigação de lidar com a polícia se ele reunir novas informações e entregá-las durante o curso da investigação. Quando eu sei que vou pegar um caso envolvendo as autoridades, uma das primeiras coisas que faço é avisar que estou trabalhando em um caso, porque seria realmente importante se você está tentando resolver o caso ou tentando proteger essa pessoa, que neste caso é a dona desta casa. Eu acho que é muito importante compartilhar informações com eles que possam ajudá-los, em vez de prejudicá-los durante o curso dessa investigação. Um detetive particular deve repassar às autoridades as informações que descobre? Não precisam, mas podem virar testemunhas. Se as autoridades descobrissem que você tinha informações, você não estaria protegido para manter essas informações em segredo das autoridades. Para te dar um exemplo, muitas vezes, quando sou contratado em casos domésticos, eu deixo o advogado me contratar, porque assim todas as provas que eu encontro não podem ser descobertas, pois passam a fazer parte da investigação. Então, se uma pessoa me contratasse durante um caso doméstico, essa informação ficaria disponível para a defesa ou para o autor conseguir de mim. É fundamental poder fazer isso. Se for trabalhar com a polícia, precisa colaborar com eles. Se for uma questão de aprender novas informações que possam comprometer o cliente dele, então isso precisa ser discutido. Envolver um advogado com essa pessoa e compartilhar essa informação com o advogado e não com a polícia. Então, quero dizer, você precisa entender e considerar o que está acontecendo, qual é o objetivo neste caso. E o objetivo neste caso: alguém morreu e a polícia tenta descobrir o responsável. Mas, novamente, acho que testemunhas e tentar encontrar informações para a polícia. Durante a investigação, tentamos identificar o autor do crime. Acho que seria útil um investigador particular estar envolvido para coletar informações. Muitas pessoas envolvidas ou testemunhas nesse caso não querem lidar com a polícia, elas simplesmente não querem lidar com as autoridades. E posso te dizer, as autoridades mudaram drasticamente nos últimos anos. Fui policial por 40 anos e não tem nada a ver com como era antigamente. Quero dizer, olha, o que está acontecendo agora com todas essas unidades do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega? Tem gente tentando machucar policiais. Quero dizer, é incrível. Está gravado, está em vídeo. E isso não teria acontecido há 10 anos. Isso não teria acontecido. Não, eu entendo você. Esta é uma situação distinta, muito séria e angustiante, que ocorre em todo o país. Voltando ao assunto, o trabalho de um detetive particular pode, em algumas situações, atrapalhar uma investigação policial em andamento.
Sabe, você se pergunta, isso poderia, sem querer, alertar os suspeitos? Isso pode afetar o trabalho da polícia daqui em diante? Se esse investigador particular agora está envolvido, isso pode complicar a investigação das autoridades? Novamente, se eu estivesse envolvido nisso, eu garantiria que as autoridades soubessem da minha participação. E muitos investigadores particulares são ex-policiais. Então, coletar informações. Se houver algo que seria crucial contra esse proprietário, neste caso, então eu teria o proprietário, contrate um advogado e entregue ao profissional todas as informações do detetive, garantindo confidencialidade. Você precisa olhar para isso, a esperança. Existem coisas, há um monte de fotos que você precisa analisar quando você envolve um detetive particular. Qual é o objetivo? Descobrir o que está acontecendo. Se a polícia estiver envolvida, é preciso decidir se vai lidar com ela. Se a informação puder comprometer a investigação, é preciso envolver um advogado para que o detetive particular compartilhe de forma confidencial. E aliás, rapidinho antes da gente continuar, já que você está aqui, eu queria te perguntar mais algumas coisas sobre esse caso. Existem limitações no trabalho de um detetive particular? Sabe, eles não têm autoridade para emitir mandados de busca ou algo do tipo, mas a capacidade deles de conseguir provas forenses, provas de vigilância. Você mencionou que as pessoas podem estar mais dispostas a conversar com um detetive particular, mas quais são algumas das limitações das quais devemos estar cientes? Quando há um caso em andamento, né, um detetive particular não vai ter acesso a nada do que a polícia está mantendo no momento. Quero dizer, assim como você disse, procurar por impressões digitais ou outras evidências foram recolhidas. Enquanto esse caso estiver aberto, você não vai ter direito a isso e você simplesmente, isso não vai acontecer. Certo. E se o caso estiver encerrado, então você tem direito a tudo o que está lá com as autoridades, mas você não vai conseguir isso. Então, novamente, um detetive particular não pode fazer nada que viole a lei. Certo. E então, quero dizer, encontrar evidências que podem ser cruciais para essa investigação. O mais inteligente a se fazer seria entregar isso para as autoridades e não tentar manter isso escondido, manter isso encoberto, porque você não quer se envolver e fazer algo em uma investigação que possa causar problemas cruciais para as autoridades. Você simplesmente não faz isso. Obrigado. Aproveito para perguntar sobre atualizações do caso, pois isso também contribui para a linha do tempo. No dia 18 de setembro, quando ocorreu o suposto swatting na casa dos pais de Davi, no Texas, também houve outra data, 21. Foi quando registros mostram que Davi transferiu as escrituras de 2 casas no Texas para um fundo em nome da mãe dele. Houve uma segunda transferência que aconteceu em 22 de setembro, não no dia 21. Isso ocorreu após o Departamento de Polícia de Los Angeles cumprir outro mandado de busca na casa onde o Tesla foi achado. Quão significativo você acha que é o que está acontecendo no Texas? E quão significativo você acha que é transferir essas propriedades para essa investigação em andamento? Nós sabemos se isso faz parte dessa investigação. As autoridades já emitiram alguma intimação no Texas? Eles conseguiram algum documento? Eles sabem o que aconteceu no Texas? Se souberem, provavelmente precisam emitir intimações ou reunir autoridades para coletar informações e tudo o que foi transferido entre os estados. Você acha que um investigador particular está olhando para isso? O investigador que estava analisando, você acha que esse investigador pode estar investigando isso? Sim, existe essa possibilidade. Qualquer informação que as autoridades tenham e que ele possa saber. Por isso você trabalha, às vezes, com as autoridades, como eu já fiz, e eu recebo informações das autoridades quando eles sabem disso. Também estou tentando reunir informações em nome deles, ou em meu próprio nome, ou para um cliente para compartilhar informações. Qual é o objetivo, no caso, quando o detetive particular é contratado? Qual é o objetivo? Essa é a resposta. O objetivo parecia ser a preocupação do proprietário com o motivo da investigação das autoridades em sua casa. Por causa desse indivíduo que está sendo investigado por esse possível assassinato, qualquer informação vinda daquela casa. Acho que é crucial para esse investigador particular aprender, poder usar e repassar ao seu cliente. Aliás,
Caso alguém não tenha visto, as imagens da câmera corporal que conseguimos mostram os policiais se aproximando da casa no Texas, a casa dos pais de David, com armas em punho. Eles estão esperando um possível tiroteio. Lembre-se, isso é uma grande ligação falsa para o 911 e agora isso é um aparente caso de swatting. Dá uma olhada. Aqui, bata na porta. Sim, estou bem aqui com você. Só estou tentando sair por essa janela. Recebemos uma ligação daqui dizendo que alguém estava morto. Mas alguém mora neste endereço? Qual é o endereço? Foi isso que recebi. Recebemos um endereço. Houve um tiro e uma mulher gritou: "É sério!" Por isso viemos assim, porque falei com quem ligou. Quem quer que eles estivessem falando disse que tem uma pessoa morta. Bata na porta. Precisamos falar com ele, sem tempo. Senhora, precisamos entender o que ocorre para irmos embora. Fale com ela, né? As ligações estão caindo. Ok, me desculpe. Por quê? Estamos bem aqui. Ei, pessoal, fizemos contato, disseram que nada ocorreu. Ela fechou a porta e agora liga para o 911. Entendido. Não recebemos a ligação. Acredito que ela vai entrar em crise. Pode ligar para ele se quiser confirmar. Tudo bem. Tudo certo, vai estar ligando agora. Pode falar, senhor. Jaywood. Aqui está mais do que aconteceu. Pode repetir, senhor? Isso não é normal, Kimby. Se você estivesse na estrada, eles estariam preocupados com outra pessoa. E talvez eles possam tentar ajudar. Nicole, entendemos, alguém morreu. Quem ligou disse, alguém morreu.
Desculpa, amigo. Alguém ligou dizendo que tem algo seu. Foi a primeira noite em que eles mesmos ligaram. Sabe o que quero dizer? É tipo, ei, tem alguém aqui? Alguém morreu. É isso que temos. Quero dizer, temos que ter cautela. Sabe o que quero dizer? Estamos tentando te assustar com isso. Esta casa fica bem longe da estrada. Você simplesmente abriu o portão e entrou? Sim, senhora. Eu vou fechar de novo. Eu tenho um portão igual ao seu. Acho que é um pouco diferente. Quando é algo assim, quando dizem que alguém morreu, a vida dessa pessoa importa mais do que qualquer coisa. Quero dizer, eu não danifiquei seu portão, só abri ele. Ah, não está no telefone deles. E isso não é isso. Isso não é o Texas. É um número de fora do estado. Alguém está mexendo com a gente, alguém está fazendo besteira. Mas seja quem for, mijou aqui, porque de onde quer que liguem, toca aqui e manda pra central. Então, tipo, sempre que você liga pro 911, de onde quer que você esteja, ele manda. Ele manda, tipo, um sinal pro Lexter. É assim que eles sabem o endereço dele. Esse endereço apareceu para esse número. Acho que é aí, senhora, onde ele estava se encontrando. Tem alguém perto da minha propriedade? Vamos verificar a propriedade pra você. Sim, por favor. Então vamos correr por aí. Me dê uma ideia do lugar. Como é lá? Como é a propriedade? Tipo, ela vai mais longe? Não. Eu e ele vamos conferir e depois ir embora. Vou recolocar o pino. Eu vou colocar tudo de volta no lugar. Obrigado, senhor. Sim, vou desmontar. Quando alguém diz algo assim, precisamos vir salvar alguém. Sim, tudo certo. Foi um alarme justo. Olha, eu não gosto desse tipo de coisa. Mas se eu realmente tiver uma emergência, então... Tudo bem, obrigada. Desculpa. Se você tiver uma emergência, sabe, estaremos aqui. Tá bom. Nós vamos chegar aqui. Sim. Obrigada. Tenha uma boa noite. Você ouve a mãe de David preocupada com alguém na propriedade. Segundo o relatório policial, os policiais ficaram cerca de 20 minutos após liberar o local. Nenhum atirador foi encontrado e ninguém se feriu. Parece ter sido uma possível ligação de swatting. Mas por que, você sabe? Dias depois, divulgaram a ligação para o 911 sobre o incidente. Estranho. A voz de quem ligou soa distorcida, possivelmente alterada por um modificador. Delegacia do Condado de Waller, aqui é a Amber. Alô? Sim, Delegacia do Xerife de Waller. Alô, eu preciso de ajuda. Ok, o que está acontecendo? Onde você está? Meu endereço é... Ok, o que está acontecendo? Eu ouvi, alguns tiros meus. Ok, quão perto da sua residência eles estavam? Eles estavam bem em frente à minha casa e acho que alguém morreu. Ok, qual é o seu nome? Repita, por favor. Qual é o seu nome? Qual é o seu telefone, senhor? Certo, por que você acredita que alguém está morto? Eu acabei de ouvir um grito alto e houve tiros. Grito, certo. Depois do tiro. Certo, mas você não viu nem ouviu mais nada depois disso? Eu ouvi um grito. O grito foi de homem ou mulher? Qual sua opinião? Parecia ser de uma mulher. Feminino? Certo, vamos enviar os policiais para aí. Só confirmando, você está em... Sim. Vou pedir para eles irem aí. Certo, obrigado. De nada, tchau, tchau. Convidamos a especialista em áudio forense Jennifer Owen, presidente da Owen Forensic Services, para analisar a gravação. Veja o que ela disse. Bem, antes de tudo, só de ouvir, seja como leiga ou como analista forense de áudio. É a entonação robótica, o primeiro sinal que te faz pensar, espera, o que estou ouvindo? É o vibrato irregular, é a entonação. E aí você pensa, bom, sabe, pode ser o jeito que foi gravado, porque também há muitos problemas de gravação quando acontece algo assim. Então, só de ouvir, você já pensa, espera um segundo, isso é um sinal de alerta, precisamos investigar um pouco mais fundo nisso. Então eu vou te perguntar sobre a procedência ou a integridade e a gravação original de onde conseguimos isso. Isso levanta uma questão no seu negócio, né? Pois você está sempre investigando.
Buscadores e contadores da verdade sempre me procuram e perguntam: posso divulgar isso com total certeza do que digo? Isso nos leva ao seguinte: fiquei em alerta ao ouvir isso. Então, deixa eu perguntar para a pessoa que me deu isso sobre a integridade da gravação. Agora, aqui está o problema. Quando chega até nós, ou aos investigadores, ou aos buscadores da verdade, como eu chamo todo mundo, ou a qualquer pessoa, a perícia já foi tocado e manipulado por muitas mãos diferentes. Já foi baixado, enviado, codificado, transcodificado e reempacotado de todas as formas, exceto para cima. Então, você olharia os metadados, olharia as informações da mídia, olharia o que eu chamo de debaixo do capô, né, os dados em hexadecimal, coisas desse tipo para perguntar: ei, de onde isso veio? E podemos confiar na fonte? E na maioria das vezes, não dá. Mas só pela minha experiência e, 30 anos fazendo isso, para mim parecia um modulador de voz. E o motivo pelo qual parecia um modulador de voz é porque tudo tinha a ver com o tom. Para vocês em casa, tom é o quão aguda ou grave sua voz é. Isso é fácil de mudar. Existe uma maneira de identificar a verdadeira voz dessa pessoa e conseguir descobrir quem ela é? Bem, essa é a pergunta forense. E sabe de uma coisa? Infelizmente, você vai ouvir a resposta: depende. Isso depende da procedência e integridade da gravação. O que eu posso fazer, e o que eu mostrei neste exemplo, foi mostrar como eu posso começar a partir da gravação que você me deu. Depende de como alterei e de como posso restaurá-la ao estado original. A resposta é que se eu tivesse aquela gravação original e nós tivéssemos um suspeito ou algumas pessoas de interesse, se eu mudasse o tom para a mesma frequência e houvesse uma correspondente, teríamos um grupo de suspeitos interessante. Então, Dina, aliás, eu venho me perguntando uma coisa e estou curioso para saber sua opinião sobre isso. Voltando à ideia desse corpo ter sido encontrado nesse carro em uma rua pública. O carro ficou lá muito tempo, as pessoas notaram, foi multado e rebocado. O corpo foi achado ali dentro. Há quem diga que alguém queria que esse corpo fosse encontrado nesse carro, registrado para David. Isso leva à ideia de: ele está sendo alvo? Ele está sendo assediado? Nesse momento, o suposto incidente de swatting ocorre na casa dos pais dele, durante a investigação. Isso levanta um alerta para você? Faz pensar que pode haver algo mais? Principalmente porque ainda não houve uma prisão. Isso pode ser um incidente em que ele não está diretamente envolvido? Lembre-se, ele não foi acusado nem implicado em irregularidades. Estou falando sobre Davi, mas você se pergunta: será que ele está sendo alvo de alguma forma? Talvez. E aqui está uma das coisas. Analise telefones, registros telefônicos e de computador de possíveis envolvidos. Olhando para ela, tenho certeza de que investigaram tudo sobre essa garota silenciosa, seja no Facebook ou em outra rede. Alguém pode saber de alguma coisa. E, de novo, né, o carro estava lá fora com as câmeras dela, qualquer câmera de porta nas casas ou qualquer coisa assim. Tudo isso deve ser achado. Você terá que perguntar de porta em porta se alguém viu algo. Testemunhas que viram algo impróprio, ou estavam perto do carro, ou presenciaram qualquer ocorrência. Câmeras são uma grande vantagem agora. Todo mundo tem câmeras nas portas hoje em dia, e essas câmeras já serviram como prova para resolver muitos crimes. Então, esse veículo estava estacionado na rua. Se há muitas casas no condomínio, ou se não era exatamente lá, eu não entendi isso. TJ, antes de te liberar, preciso fazer uma pergunta maior, ok? Nenhum suspeito, pessoa de interesse ou prisão foi registrada pelas autoridades. Para deixar claro, eles nem sequer confirmaram uma relação exata entre Davi e Celeste. Não sabemos exatamente onde David está agora. A polícia não divulgou muitas informações. A causa, a forma da morte, ainda não foram divulgadas. Precisam fazer mais testes. O público está fascinado por esse caso por vários motivos. Queremos justiça pelo que aconteceu com Celeste aqui. Eu quero respostas. Tudo isso que está acontecendo agora é comum em investigações a falta de informações e comunicação das autoridades. Você acha que esse caso é uma exceção, algo diferente? Muitas pessoas que são novas em crimes reais ou em investigações podem achar algo estranho. Alguém experiente como você diria para não vermos isso como algo diferente. Sim, é uma situação horrível, é uma morte horrível,
mas a forma como está sendo conduzida não está fora do normal. Nós não sabemos o que as autoridades têm, e quando as autoridades vão a público para falar com o público em geral, que quer saber, e com a televisão, eles têm que ser muito cuidadosos com o que dizem para não divulgar nada, nenhuma evidência que eles tenham. É por isso que eles são muito cuidadosos ao falar e entrar em detalhes sobre como está a investigação deles. Nós não sabemos o que as autoridades têm neste momento e, claro, também não sabemos o que o investigador particular tem. Ele não tornou nada público porque tem um cliente que é o dono da casa, tem o cliente, os proprietários da casa. Eles contrataram advogados? Eles têm advogados? Eu não sei. Você não sabe. Acho que seria muito importante para esse proprietário ter um advogado envolvido, especialmente com esse investigador adequado participando. Eu realmente acho que ele precisa comunicar tudo em nome do proprietário e pode haver algumas coisas que ele não queira compartilhar com as autoridades. Então, novamente, é só uma questão de onde as autoridades estão com o caso, onde o investigador particular está com o caso. O que você entrega, o que você não entrega, cada caso é diferente dependendo do que aconteceu. Já trabalhei em muitos casos criminais e atuei nas forças de segurança. Então, já estive do outro lado da situação para saber o que está acontecendo, mas os investigadores particulares só precisam garantir que não violam nenhuma lei, que não fazem nada errado e lidar com o cliente para obter informações. Mas, novamente, a única aplicação da lei nesses tipos de casos provavelmente é uma boa ideia. Obrigado pelo seu tempo e opinião. Agora vamos aguardar o que acontece com o caso. Por enquanto, é isso no Cidbar. Obrigado por nos acompanharem. Inscrevam-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde ouvirem podcasts. Me siga no X ou Instagram. Sou Jesse Weber. Até a próxima.